Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos ao canal Bloom of the Soul, Florescer da Alma. Esse é um canal destinado a leituras amorosas, onde junto com o tarô, a gente vai trilhar um caminho de autoconhecimento e amor próprio, te ajudando a reconhecer e a viver um amor saudável. Leitura mensal para o signo de Áries, né, para o mês de junho. Então, bora lá, vamos tirar aqui com os arcanos maiores uma energia guia para esse mês de junho. Lembrando que essas mensagens mensais, nem sempre as energias vão se manifestar nos 30 dias do mês, tá? Pode ser que a mensagem chegue nesses primeiros 30 dias, mas vão ali se manifestar mais adiante, tá bom? Para alguns pode ser só uma confirmação de algo que já aconteceu no passado. Então, tenha discernimento para encaixar a mensagem na sua realidade atual, tá bom? Bora lá, signo de Áries, vamos ver o que nós temos para os nossos arianos para esse mês de junho. Caiu aqui a energia do dependurado, ele caiu assim, né? Invertido. A energia do dependurado invertido. Áries, isso é bom, tá? Porque o que eu tô sentindo aqui é que se existia alguma situação na vida de vocês que estava estagnada, ou você estava tendo dificuldades de você resolver ou sair de alguma situação difícil, aqui com o dependurado invertido me vem com uma energia de a partir de junho as coisas vão estar mais fáceis para você. Então, se é alguma situação que estava difícil de você resolver, que você estava com uma certa dificuldade de achar uma solução, a partir desse mês de junho vai dar uma clareada aí nas suas ideias, você vai ter algum insight, alguma coisa que vai fazer você ter uma ideia ou um olhar diferente para essa situação, para você resolver essa situação, tá? Então, a gente pode estar falando aqui de algum ariano que tá tendo aqui alguma dificuldade, algum empecilho, alguma coisa travancando aí de vocês conseguirem resolver uma situação, né? Ou conquistarem alguma coisa que nesse mês de junho vai ser destravado, tá? Então, existe uma destrava aí para acontecer para vocês nesse mês de junho, ou a partir de junho, tá? Vou deixar aqui para ficar bem visto aqui. Beleza. Sabendo disso, vamos dar uma clarificada aqui com o tarô. Vamos ver o que o tarô vai falar sobre essa energia. Do que exatamente nós estamos falando aqui. Energias para o mês de junho, signo de Áries. Energias para o mês de junho, signo de Áries. Aí, ó, não falei, ó. Temos aqui a energia do carro. Ai, fica brilhando ali. A energia do carro fala sobre o movimento. Lembra aquilo que eu falei? Então, você a partir desse mês de junho tem alguma coisa que vai dar andamento, alguma coisa que estava estacionado, que estava parado, sem resolução, tá? Então, nesse mês de junho aqui vai ter algum andamento em alguma situação, tá? Principalmente para aqueles que tá com alguma questão judicial, tá? Tem alguma coisa aqui que tem a ver com questão judicial. Temos aqui a energia dos 5 de espadas. Mais uma, por favor. Com o 5 de paus. É alguma situação aqui que realmente vocês estão tendo alguma dificuldade. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? 5 de espadas com 5 de paus me vem muito com uma energia assim, de comunicação falha,
tá? O 5 de paus, ele vem muito assim com uma energia assim, tipo, quando não tem um líder nato ali pra dar ali para dar o comando certo, sabe? Aquele grupo onde se o líder não tiver um bom direcionamento, uma claridade mental, né? Uma força de comando, o grupo fica todo bagunçado. Então a gente pode estar falando aqui que pode ser até uma questão de trabalho, tá? Existe, ou familiar, não sei. Existe alguma confusão aqui acontecendo, ou que já aconteceu, né? Que traz essa confusão e essa falta de clareza, tipo, para onde a gente vai, o que que a gente faz. Aqui pode ser até a própria cabeça de vocês aqui, né, meio confusas por conta dessa dificuldade, desse empecilho. Esse 5 de espadas aqui, ele pode até estar falando de uma pessoa, a gente pode estar falando de um grupo, mas também pode estar falando de uma pessoa específica. Então, por exemplo, a gente pode estar falando aqui de arianos que tem uma certa dificuldade em domar uma direção própria, da própria vida, dos próprios pensamentos. Sabe aquele tipo de pessoa assim que precisa sempre que o outro diga o que tem que fazer? Pode ser que a gente tá falando com esse tipo de ariano, tá? Normalmente ariano tem muito essa energia de independência, mas para alguns arianos aqui vocês podem ter, pode ser o contrário. Acho que vocês têm algum tipo de dependência. Eu sempre tenho que estar dependendo da opinião do outro, do que o outro pensa, do que o outro acha, para que eu tome alguma atitude. E isso faz com que vocês fiquem confusos ou confusas em relação a tomar iniciativas, a resolver problemas, porque querendo ou não, você que tem que tomar isso, essa consciência sozinho ou sozinha, né? Você não pode ficar esperando que o outro diga qual caminho, qual direção que você tem que tomar. A energia do carro, ela vem falando sobre isso, sobre você tomar as rédeas da sua vida. É você dizer, não, eu quero fazer isso, eu vou lá e vou fazer. Eu não preciso da opinião de outras pessoas. E aqui o 5 de espadas vem falando aqui que você poderia estar sendo influenciado até por uma pessoa assim que... Sabe aquela pessoa que fala que é seu amigo, mas não é seu amigo? É tipo isso, tá? Então a gente pode estar até falando de uma pessoa que estava sendo influenciada por uma outra pessoa que não era tão legal assim. Parecia ser legal, mas não era. Em vez de te ajudar, deixava você ainda mais confuso e confusa em relação a uma direção, a um caminho a se tomar. E aqui o carro, junto com a energia do dependurado, vem falando, ó. Nesse mês de junho aqui, tá na hora de você tomar a consciência sozinho. Tomar uma direção, uma escolha sozinho. Porque enquanto você ficar pedindo a opinião dos outros, querendo saber o que os outros pensam, você vai permanecer perdido, perdida, confuso, confusa, sem saber para onde ir, o que que vai fazer, tá? Então, nesse mês de junho, eles vão pedir mais, como que a gente fala? Mais autonomia sobre a sua própria vida, tá? Energia da estrela no fundo do deck vem clarificando, né? Falando sobre isso, sobre é você que sabe melhor do que ninguém o que é melhor para você, qual caminho você tem que tomar. Ninguém vai saber melhor do que você mesmo, né? Você sabe onde dói, você sabe o que você suporta e o que você não suporta. Então, você ficar pedindo a opinião de outras pessoas, esperando que outras pessoas te deem uma resposta ou tomem alguma ação por você, só faz você realmente travar o seu próprio caminho, né? E se sentir confuso, confusa sobre tudo aqui, tá? Então, nesse mês de junho aí, eles vão pedir mais autonomia, mais autenticidade, tá? Porque a energia do carro, ela vem trazendo autenticidade. Eu vou fazer do meu jeito, né? Do jeito que é melhor pra mim, né? É isso, tá? O carro indo em direção à energia da estrela, ou seja, a energia da sua autenticidade, a energia da sua essência, né? Porque ficar ouvindo aqui o que os outros têm a dizer não vai dar certo, tá? Não vai dar certo aqui. Vai permanecer ali preso, presa,
sem saber para onde ir. Então, o que eu vejo aqui é que nesse mês de junho, você vai ter algum tipo de incentivo, que tá me vindo com a energia do dependurado aqui junto com o carro, vai ter algum tipo de incentivo da espiritualidade, talvez alguma iluminação, alguma coisa assim, trazendo para você uma saída sobre alguma coisa que você tá vivendo ali e que precisa se desvencilhar, né? Tomar a sua própria opinião e seguir em frente com isso, tá? Beleza, vamos clarificar a energia do carro, por favor. Aqui, ó. A energia do 9 de ouros. Então, é a energia da confiança. Então, é como se eles estivessem falando assim, cara, Áries, você tem tudo aquilo que você precisa, você tem a confiança necessária, a sabedoria necessária para você tomar conta da sua vida, sozinho, sozinha, né? Aqui eu tô falando com pessoas, assim, que têm a própria vida, tipo, trabalha, paga suas contas, tem uma independência financeira, mas aí o que que acontece? Na hora de tomar algum tipo de decisão, aí tem que ficar pedindo pros outros. Então, tipo, não tem lógica isso, sabe? É como se ele estivesse falando, você tem a capacidade sozinho, sozinha de tomar as suas próprias decisões, tomar os seus próprios caminhos. Para de ficar vivendo em função do que os outros pensam, do que os outros querem, do que os outros acham melhor que você, entendeu? Então, tipo assim, ninguém, é como aquilo que eu falei, ninguém sabe melhor do que você, porque você sabe onde o calo aperta, tá? Então, é isso que eles estão falando, que nesse mês de junho eles estão pedindo para você tomar mais rédeas da sua própria vida. E é curioso, porque eu tô falando com o signo de Áries, né? Áries não costuma a deixar ser tão vulnerável assim, mas aqui eu tô falando com alguém vulnerável. Pode ser que vocês tenham energia forte aqui de água, peixes, tá? Tem aqui a energia principal, né? Vocês podem ter energia forte de água no mapa de vocês. Talvez peixes, talvez câncer, né? Que também é uma energia que, se não tiver bem trabalhada, sabe? Acaba sendo manipulável também, né? Clarificação do 5 de espadas, por favor. Um 9 de copas. Olha, aqui nesse 9 de copas, ele tá vindo muito assim pra mim, com uma energia assim de realmente bater no peito aquilo que você quer fazer, tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vou dar um exemplo pra vocês. Todo mundo fala que você tem que pintar o cabelo. Não, você tem que pintar o cabelo porque cabelo branco, né, cabelo grisalho é pra gente velha, não sei o quê. Mas não é bem assim que funciona, né? O cabelo grisalho não significa que você é uma pessoa velha. O cabelo grisalho significa que o seu cabelo está perdendo a melanina do cabelo. E isso pode acontecer com 70 anos, também como pode acontecer com 18 ou 20 anos. Então você fala assim, porra, tô cansado de pintar o cabelo. Tô dando um exemplo só, né? Tô cansado de pintar o cabelo, eu não vou mais pintar meu cabelo, eu vou deixar grisalhar. Aí as pessoas vêm falar, nossa, mas você tá velha, envelheceu, porque não sei o que lá, porque blá. Aí você pega e fala assim, não, eu tô bem, é isso que eu quero, né? Isso tá me fazendo bem, é bom saber que eu não preciso ficar pintando o cabelo para agradar as pessoas. Eu estou, né, eu estou natural, eu tô bem com isso. Então, eu acho que o 9 de copas, ele vem falando justamente sobre isso, sobre alguém rebater alguma coisa que você queira fazer e você bater no peito com orgulho e falar, não, eu quero fazer, tá? Principalmente se for uma pessoa que tem uma, uma facilidade, uma constância, não é essa palavra que eu tô querendo achar,
mas é uma pessoa que costuma dar a opinião dela. Lembra aquilo que eu falei bem no início, que pode ser alguma pessoa ali que parece ser sua amiga, mas não é? Você vai lá, pede um conselho pra pessoa, a pessoa te dá um conselho só pra ferrar, só pra deixar você ainda mais na energia dos 5 de paus, sem saber o que fazer. Então é sobre isso, sabe? É sobre você... Porque acontece isso às vezes, as pessoas falarem pra gente fazer tal coisa e dentro da gente a gente fica, puxa, mas eu não queria fazer isso. Eu queria fazer, então tá, se a pessoa falou, então ela gosta de mim, ela quer meu bem, então eu vou fazer. Só que o que você não tá entendendo é que quando a pessoa fala alguma coisa pra você, ela tá te dando um aconselhamento, ela te dando uma direção dentro do ponto de vista dela, dentro do ponto de vista da experiência dela, entende? Então, por isso que o carro aqui, né, com o 9 de ouros está falando, né? Tenha essa autenticidade de trilhar o seu próprio caminho, entende? Ninguém vai saber melhor do que você. Aonde dói, sabe? Então é disso que a gente tá falando. A gente pode estar falando de realmente arianos aqui que estão sendo, passaram talvez até uma vida inteira, ou estão sendo atualmente muito manipuláveis em relação a, a, às outras pessoas. E para alguns pode ser uma pessoa específica com as energias de 5 de espadas. Então, assim, sei lá, que nem eu falei, o exemplo do cabelo. Parei de pintar meu cabelo, vou deixar ali meu cabelo grisalho. Mas você vai ficar velha, mas eu não me sinto velha com o meu cabelo branco. Então, assim, sabe, é sobre isso. É sobre você bater no peito as tuas vontades e não deixar se influenciar por que os outros falam. Porque se você deixar se influenciar por alguém, sabe, você tem que trilhar a sua própria estrada. Então, tudo que as pessoas chegarem a falar para você é sobre o caminho delas, não sobre o seu caminho. Então, cada caminho é um caminho diferente. Cada experiência vai trazer uma aprendizado e uma maturidade diferente, entendeu? É disso que a gente tá falando aqui. Certo. E aí, qual é a clarificação aqui do 5 de paus, por favor? Tem um pouquinho de ego aqui também, sabe? A energia da torre aqui. Eu vou falar um pouquinho desse 9 de copas e com esse 5 de espadas, que juntamente eles também falam um pouco de ego, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, porque assim, teimosia, me veio também com uma energia de teimosia. Às vezes pode ser que alguns aqui estejam fazendo assim, não, eu vou teimar, eu vou fazer isso só para provar pro outro que ele estava errado. Daí também tem que tomar um pouco cuidado com isso, porque 9 de copas com 5 de espadas também fala sobre ego. Sobre uma pessoa assim que egóica, que quer ter razão a todo custo, independente se aquilo que ela vai fazer vai dar certo ou não. Então também tem que ter um pouco de cuidado com isso. Inclusive, a energia da torre fala sobre ego também. Então eu posso estar falando com um grupo aqui também que está insistindo em fazer algo que inclusive não está dando certo, né? Só para mostrar ao outro que consegue, sabe? Só para provar pro outro que tá errado, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque ariano também tem a tendência de ser uma pessoa muito egóica também, tá? Daí, clarificando aqui os 5 de paus com a torre, aí vem falando aquilo que eu falei pra você, derrubar, né, as ideias que colocaram dentro da sua cabeça em relação a tudo na sua vida, porque eu tô falando aqui realmente com arianos que estão vivendo uma vida mediante a expectativa alheia, o que o outro acha, o que o outro quer, o que o outro pensa, né? Então, o 5 de paus com a torre vem falando sobre isso. Quando você escolhe, né? Quando você acredita no seu potencial, quando você acredita que você consegue seguir os seus próprios caminhos, as suas próprias ideias, sem ficar sempre procurando procurando
aprovação do outro, que o outro pensa, que o outro quer, né? Você consegue derrubar ali as barreiras que estão te atrapalhando a conquistar alguma coisa, a ser mais forte, a ser mais independente, porque não adianta nada, né? Eu vejo, né, muita gente batendo no meio, tá? Porque eu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, eu pago minhas contas, tá? Mas aí na hora que vai tomar uma decisão, sempre tem que pedir para terceiros. Ai, não, mas e agora? O que que eu faço? Deixa eu falar com aquele meu amigo. Ai, mas sabe? Calma. Você tem a sabedoria dentro de você. Você não precisa ninguém saber. Se você tiver a humildade de olhar para dentro de si, para dentro das tuas sombras e descobrir realmente, né, qual caminho seguir, você vai saber, tá? Então, só que para isso você tem que perder essa mania, né? Ó, a energia aqui do Papa, ele vem muito assim para mim com aquela energia assim, de sabedoria. Aquilo que eu falei, você tem uma sabedoria interna. Então ninguém vai saber melhor do que você o melhor caminho a seguir. Então, assim, para de ficar pedindo conselho para os outros. Você já sabe o que você tem que fazer. Você só precisa ter a humildade de olhar para dentro de si e olhar para as suas sombras, porque é justamente as sombras que a gente tem dentro da gente que traz pra gente essas inseguranças, né? Esse medo de errar. E aí deixa eu perguntar pro outro lá, daí vem uma pessoa e te dá um conselho completamente errôneo, né? 5 de espadas. Mediante a própria experiência, fazendo com que você trave os seus caminhos, sendo que você poderia muito bem passar por essas dificuldades tranquilamente, porque você tem capacidade para isso, né? Então é sobre isso, tá, Ares? Então, eu tô falando aqui com arianos que realmente estão tendo uma dificuldade muito grande em tomar decisões sozinhos na vida, né? E por isso faz com que muita coisa na vida de vocês tenha uma certa dificuldade de se manifestar, de se desenrolar, né? E nesse mês de junho aí vai ter algum tipo de incentivo, algum tipo de claridade, alguma coisa vai acontecer que vai fazer com que vocês comecem a ter essa autenticidade, tá? Então fiquem preparados, fiquem atentos que isso vai acontecer para vocês, tá bom? Lembre-se que vocês têm a sabedoria interna para resolver os seus próprios problemas, não precisa da opinião de terceiros, beleza? Então tá bom, é isso, Ares. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se eu ajudei, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative os sininhos e até a próxima.